Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando neste 4 de março de 2020 mais uma edição do Atualidades Pampa. Aquele programa que diariamente lhe traz a boa informação, a notícia comentada, né? Os mais diversos prismas ou dependendo de como as pessoas veem o fato em si. Falando em o fato em si, no programa desta terça-feira eu cheguei a fazer um comentário sobre um mau atendimento que foi feito num hospital particular aqui em Porto Alegre, diz respeito ao coronavírus, né? Eu quero dizer aos senhores que nesta quinta-feira o prefeito Marquesan Júnior, junto com o secretário da Saúde do município, Pablo Schirmer, vão comunicar, através da imprensa, obviamente, as suas estratégias ou a sua estratégia para a prevenção ou para o controle da presença do coronavírus. Foi criado um grupo de trabalho, já adianto aos senhores, onde nós temos, assim, todos os setores ou todos os lados da composição da prefeitura, desde a pasta da saúde, da educação, da fazenda, de relações institucionais, a FASC, a Carris, EPTC, eu certamente deixei alguns, para que tenha uma atuação primária em saúde ou com todos os olhares voltados para isso, para que o município possa manter-se sempre bem informado e tentar, de alguma forma, proteger e orientar a população. Os assuntos que vão passar por esta bancada, ou entre os assuntos que vão passar por esta bancada nesta quarta-feira, estão: Pois o novo INSS, com alíquotas ainda mais altas, está entrando em vigor. E junto com ele, a velha tabela do imposto de renda, que é imutável e pesada. O fenômeno TikTok. O que é isso? O PIB brasileiro e o PIB internacional revelam uma desaceleração da economia. Ministério dos Direitos Humanos lança cartilha para a proteção dos direitos dos jornalistas. E o Congresso Nacional mantém veto presidencial ao orçamento impositivo. Falando em... Bem confusa essa matéria. Olha, a manchete já foi cabeça. confusa. Então, assim, eu estou deixando um tempo para vocês juntarem todas essas informações para depois poderem acompanhar o comentário da Carla, que realmente não é fácil de ser ouvido e de ser passado. Pois vamos começar com as coisas boas que a gente tem. Como, por exemplo, um programa gratuito de inclusão digital que o CIEE, aqui do Rio Grande do Sul, promove, e ele ainda tem vagas em uma determinada escola. Portanto, os estudantes que querem se preparar para o mundo futuro do trabalho, eu convido, sugiro que aproveitem essa possibilidade, já se inscrevam para as oficinas gratuitas, que eu acho mais importante, são gratuitas, do programa de inclusão digital Cidadania e Talento.com. O CIEE, para quem não está identificando ou para quem não sabe, é o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. E existe ainda vagas disponíveis para o Centro de Convivência e Capacitação do CIEE, que fica na Glória, no bairro Glória, na rua Raul Pompeia, número 139. Quem pode se inscrever, quem pode dele participar? Adolescentes e jovens a partir dos 14 anos de idade e que estejam matriculados nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio nas escolas da rede pública estadual. Estas oficinas terão início no próximo dia 10 de março e elas vão acontecer todas no turno da tarde. Portanto, você não pode deixar passar essa oportunidade se você está enquadrado nos requisitos. E as inscrições e informações mais detalhadas você encontra no 3363-1084. Prefixo 51, né? 3363-1084. É uma oportunidade única, ímpar para essa juventude. E Magda, a gente fala tanto em oportunidade para os jovens, em formação, né? O CIEE faz um trabalho maravilhoso. E tem um componente interessante.
Lembra quando muito se falou de que o ensino técnico do Brasil tinha perdido espaço? A gente falava assim, tem gente com canudo na mão, mas falta torneiro mecânico, falta fresador. É verdade. Falta azulejista. Isso, historicamente, sempre foi um problema no Brasil, desde que começou aquele processo de valorização dos cursos superiores e a desvalorização do curso profissionalizante, que era um curso secundário. Sim. Lembra? Eu sou antigo, eu sou do tempo do clássico. O segundo grau era científico, para quem ia fazer vestibular. Clássico, eu fiz o clássico. O clássico, que para quem seria professor ou lidaria com letras. A advocacia era clássico também. Sim, e quem pretendia fazer um curso técnico poderia fazer curso profissionalizante. Que destaque era a Senac, o Senai. O Colégio Protásio Alves, nessa época, tinha também. Eu acho que era o Senai. O curso de torneiro mecânico do Senai, a Varig mandava pegar os caras no final do ano, pegar os alunos formandos na porta, porque formava torneiros mecânicos espetaculares, fresadores, azulejistas. Esse tipo de atividade profissional não é que acabou, se tornou rara e cara. Hoje, um bom azulejista, anotem, um bom azulejista ganha mais que um arquiteto. Mas isso que eu ia dizer, o rapaz que fez a mudança da reforma elétrica no meu apartamento, ele é formado em engenharia e ele largou um escritório e para trabalhar com isso, ele fazendo como eletricista, porque ele está ganhando infinitamente mais do que quando exercia. Teve essa mudança porque houve essa época, essas profissões, elas ganhavam menos. Elas eram menos valorizadas financeiramente quando comparadas aos graduados, né? A quem exercia aí uma função mais específica. E a economia fez com que isso virasse. A gente vê hoje aí pessoas, né, nesse tipo de trabalho mais técnico, de prestação de serviço, tirando muito mais dinheiro aí do que... Eu ia contar exatamente, eu vou contar exatamente isso. Chamei, estragou minha geladeira. Quem vou chamar? Recebi uma recomendação. Entrou ainda um menino jovem e pelo assunto e tudo mais, tu percebia que era uma pessoa bem instruída. Sim. E tudo mais. Ele contou, graduado também, se não me engano, exatamente em engenharia. E resolveu consertar geladeiras e tudo mais. E hoje está ganhando muito bem, obrigada. Geladeira e micro-ondas. Então, ele disse assim, tem agenda cheia. E quanto ele te cobrou para saber? Ai, não posso te contar. Não, mas pode. Porque não fui eu que paguei. Não posso contar porque não fui eu que paguei. Porque a gente quer saber até para ver como é que é, às vezes. Porque tu vai nessas autorizadas, às vezes tu chama as autorizadas, nem sempre a pessoa resolve. Não, mas ele foi bem justo. O preço não foi agora que aconteceu, sim, mas foi. E ele me atendeu, foi na minha casa, de noite ainda. Então, quer dizer, eles têm uma agenda cheia e têm que trabalhar em horários fora do horário normal de trabalho, né? Ótimo. Mas foi bem legal. Vocês lembram semana passada quando a gente conversou sobre o sistema educacional e como estava? Aí eu fico pensando, né? Essas gerações que estão vindo, vão fazer, de repente, uma faculdade para quê? Para se engessar em um emprego, passar anos estudando, quando na verdade tem a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo algo que gosta e ganhar mais, com as suas habilidades que podem ser desenvolvidas desde a escola. E a escola. Mas o mercado regula, viu, Ana? Tem o exemplo que o Marconi trouxe é um exemplo bem significativo. Até coloco uma questão para você. Você preferia que o seu eletricista, o sujeito entrou na sua casa com as ferramentas, falasse chiclete, problema, ou você preferia que o seu eletricista fosse um engenheiro elétrico que estava ganhando mais como eletricista? Eu só quero que conserte. Eu só quero que ele conserte. Esse exemplo que o Marconi trouxe. Eu quero um bom que vai resolver e não vai me roubar. Mas com relação a conserto de energia, enfim, de rede elétrica, eu teria mais confiança numa pessoa que tenha um conhecimento maior. Mas eu acho que causa um desconforto, mas daí depende do porquê que a pessoa está fazendo isso. Ela está fazendo por falta de opção ou ela está trabalhando porque ela quer mais flexibilidade de horário, os fatores são muitos, mas eu digo o seguinte, a receptividade do mercado, quando você falou que o mercado se ajusta, ele se ajusta exatamente por isso. Quer um outro exemplo? Você liga para qualquer menino aí, técnico de informática. Meu amiguinho, é R$150 a visita. É verdade. Eles fazem 6, 7 visitas por dia. Eles ganham R$1.200, R$1.300 por dia. Esses meninos fazem por semana R$7.000, R$6.000. E se ele vai numa casa como a minha, tá?
que eu chamei porque eu estava com problema no meu computador, enfim, e o computador, na verdade, não tinha nada. É o modem que eu colocava de um jeito que pesava a tomada atrás e ele desligava. Então, eu paguei R$150 para ele me dizer como a senhora é tola, é só puxar para cá e apertar a tomada. Mas nesse caso... E tem uns meninos aí, você vai ver, são estudantes de informática na PUC, na URGS, gente que estão estudando... Às vezes até autodidata. Autodidata, menino. Porque a gente está lhe dando esses exemplos aí, eles exigem um determinado conhecimento específico. Porque, por exemplo, eu tive um amigo que foi meu colega de faculdade, até bem pouco tempo ele exercia ainda o jornalismo. Mas a coisa foi se apertando, ele fez um curso de cabeleireiro e hoje ele, por aplicativo, ele tem os equipamentos todos com ele no carro, na casa dele, é disruptivo total. Entra em contato pelo aplicativo, ele vai até a casa da pessoa e presta o serviço lá. Ganha mais do que chegou a ganhar num salão, ele teve uma experiência... Corta cabelo, tudo? Corta cabelo, faz maquiagem, faz... Vou te dar um exemplo de uma pessoa que nunca vai usar, o Chicão. Falando do Chicão, aqui no facebook.com/atualidades Pampa, as pessoas estão perguntando cadê Chicão Tofani, mas acima de tudo... Estão dizendo que o Gustavo Vitorino hoje está chiquérrimo. A Juliana Preze, Vitorino muito elegante. A Cristina de Abreu, boa noite, Vivi tá lindo hoje. Viram o detalhe das mangas ali, né? Aí a Vera. Eu tenho a mania... Tu esqueceu, né, que não é pra a prova da viagem no tempo, né? Aqui temos um amigo que parou nos anos 70. O casaco tá lindo, o Vivi tá lindo, mas a manga dobrada... Mas é que eu gosto, gente. Pode chamar de estilo, coisa e tal, mas eu gosto. É a referência aos anos 70. A Vera Steigleber. Inclusive, a pochete que ele está usando ali é que combina bem. A pochete é que ornou. É que a pochete dele é Louis Vuitton, né? Não é pochete, amiga, é minha barriga. É a tua barriga? É a barriga. Eu achei... É que pelo volume eu achei que... Vamos lá, quem mais, cara? A Vera, boa noite. Onde vão a Magda e o Vitorino? Estão tão arrumadinhos. Aí dá uma risada. Não sei se ela está insinuando alguma coisa. Depois que sair da TV, mesmo tarde, eu vou jantar na casa de minha amiga Graziella Lang. E tu não vai. Toma! Toma! Onde tu vai depois? Pra casinha. Eu vou pra casinha. Hoje é quarta-feira, dia de futebol. Vou jantar na casa da minha amiga. Não, é que eu tive alguns compromissos hoje durante o dia, aí tive que me vestir de palhaço. Mas tá tudo bem. Não fala assim. A Ângela, olha a Ângela. Vitorino está chiquérrimo hoje. Elegância transbordando. Transbordando é bom, é o outro. Ontem era a Carla. Não, antes de ontem era a Carla. De vez em quando alguém acerta. A Carla aqui, tá né? pontuando. De vez em quando alguém acerta. Magda, fala. Uma notícia curiosa que vai mexer com o mundo. Não é notícia de futebol, mas é sobre o mundo do futebol. A CBF está lançando oficialmente a CBF TV. Ai, que a parceria com a Globo praticamente isso eu vi que tinha acabado. E ela vai ter canais no Brasil inteiro, vai transmitir jogos da Seleção Brasileira, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Ela vai vender, ela vai tudo. E ela vai tomar mais dinheiro do que nunca da gente. Isso significa isso que exatamente? A CBF é uma trampa. Significa, de certa forma, o que me traz aí é um processo de pulverização, né? Porque, na verdade, gente, há mais de 20 anos, a Globo é dona do futebol brasileiro. Cara, o Facebook vai tirar isso tudo, cara. Bom, aliás, o primeiro Grenal da Libertadores da América vai ser transmitido exclusivamente pelo Facebook. Minha dica para vocês, Rádio Grenal, locução da Rádio Grenal e a imagem no Facebook. Mas, por favor, com uma conexão decente. Né? Eles não vão fazer... Esses Wi-Fi aí também tá de cravar. Mete o cabo lá, bota no computador. O quê? Wi-Fi. Não fala assim. Eu tô dizendo Nossos telespectadores são cultos. Tô dizendo que prendeu nos anos 70 o homem. Vivi, eles vão achar que é teu cachorro. Vivi vão achar que é teu cachorro. Vivi ou Vivi? É Vivi. Ah, Vivi. Vivi, pode pior. Ai, não. Eu fiquei fazendo cara de lhama, assim, porque eu não entendi. Viu? Eu fiquei... Cara de lhama é muito bom. Falando como é que é cara de lhama? É uma cara assim... É um olhar perdido no alto da montanha. Cara de lhama. Aí depois não querem que eu pergunte como é que vai parar nisso. Não, e começou o negócio... Tem uma notícia para vocês quatro, meninas. Pode deixar a gente dar alguma notícia, tu vai dar todas as coisas. Uma encarreiradinha Podemos na outra. ir virar para ele aqui. Com licença, assim, vamos à notícia da Carla Krieger, que também é muito importante. E é fresquinha.
tinha. Pois é, Magda. Hoje o Congresso, na verdade a Câmara de Deputados, porque o Senado não precisou votar, diante da decisão da Câmara, que por 398 votos a favor do veto do presidente ao orçamento impositivo, que é o veto 52, o famoso veto 52, que fala dos 30 bilhões, né? E 2 apenas contrários ao veto do presidente. Nesse sentido, o Senado não precisou votar, e essa é uma parte do veto, manteve então parte do veto 52, a outra parte ainda vai ser analisada. E a gente não pode esquecer que ainda existe para votação, tem para votação os PLNs, né, que são os projetos de lei do Executivo, que vão regulamentar esse orçamento impositivo, que vão ser votados provavelmente na semana que vem. Esse orçamento impositivo que a gente tratou aqui na bancada trata exatamente sobre os 30 bilhões das emendas do relator e das comissões. O próprio Ministério da Economia disse que mandou uma proposta diminuindo esses 30 bilhões que ficarão, né, não ficarão mais agora com o Congresso Nacional, diminuindo um pouco esse valor, passando para mais ou menos 20 bilhões. Mas esses PLNs serão votados na semana que vem. Ontem, Eduardo Bolsonaro lançou um vídeo dizendo que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha dito que não tinha acordo nenhum e que, na verdade, o próprio presidente teria 80 bilhões à sua disposição e quando ultrapassasse esses 80 bilhões, aí sim que teria algum tipo de negociação para o Congresso. Passando esses 80 bilhões, o excedente, então, seria dito pelo presidente da República, pelo Executivo, qual a área a ser utilizada, e aí sim o relator do orçamento poderia utilizar. Não é bem assim que outros sites colocaram, como o Antagonista, como outros, enfim, G1 e outros sites que deram essa notícia, disseram que o próprio Ministério da Economia já tinha garantido ao Congresso Nacional cerca de 20 bilhões, mas tudo isso vai ser tratado, então, nos próximos capítulos dessa novela, que é a votação dos projetos que vêm do Executivo exatamente para regulamentar esse orçamento impositivo. Você sabe qual é a sensação que eu fiquei? Que eles estão ouvindo o Marconi. Estão com medo das ruas. Tava todo mundo revoltado, queriam esses 30 bilhões e iam engolir o Então, Bolsonaro. escutando a Carla, né? Porque o Marconi está dizendo que... Não é isso. É que o Marconi vem dizendo há dias aqui, esses caras têm que ter medo de andar em aeroporto, tem que ter medo de andar na rua, porque daqui a pouco vão tomar uma mas eles já É um sentiram. pouco mais forte, sentiram. o medo não é... O dia 15 de março está sendo, para eles, uma fonte de pressão significativa. O Alcolumbre, quando veio com aquele papo de não, porque vamos manter a altivez do Congresso brasileiro, porque o Senado, porque blá, 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 mas iniciamos conversações com o Executivo, eu digo, amarelado. Amigo, a fórmula Marconi é infalível. Cara, se tu não aprender numa boa, a bordoada te ensina, cara. Chega um determinado momento que não há como manter a paciência. Não tem como. Quem começou... Porque aí é que tá. A gente se acostumou com essa ideia de que quem reage é que está agredindo e atacando. Não, a população começar a responder agora, independente de que forma for, é resposta. Quem começou a nos agredir primeiro foram eles. A gente começou a ser agredido. Está mais do que na hora de reagir. Esse comportamento passivo, tranquilinho, de hashtag, de Facebook, é que não dá mais. Tem que dar tem que fazer eles deitarem e um dos olhinhos ficarem abertos antes de dormir, pensando se amanhã vai ser seguro ou não ir para o trabalho. Tá na hora, tem que ser. Chega uma hora que não tem outro jeito. O que leva a crer que o próximo a sentir a pressão seja o STF. Viu o que eles aprontaram hoje? O que eles fizeram? Eles aprovaram na íntegra a proposta de alterações da lei eleitoral e retroagir a 2015. Traduzindo no bom português, deram um pontapé no partido Bolsonaro. A chance do Bolsonaro aprovar o partido dele para disputar as eleições do ano que vem... Fica mais longe ainda. Muito longe. Já estava meio longe. Já estava longe e o STF agora foi com as duas mãos e empurrou o Bolsonaro barranco abaixo. A criação do partido do Bolsonaro vai ser muito difícil em condições de disputar qualquer coisa em 2020. Deixa eu dizer aos senhores que neste dia de hoje nós recebemos
uma correspondência do Consulado-Geral da República Federal da Alemanha, aqui em Porto Alegre, do cônsul-geral Dr. Thomas Schmidt, encaminhado à Rede Pampa de Comunicação, que diz o seguinte: senhoras e senhores, com tristeza tomei conhecimento do falecimento, em 27/2, do comunicador Marne Barcelos. É uma perda inestimável. Marne Barcelos, em sua longa carreira profissional, conquistou o público pela forma de abordar os mais diversos temas, pela sua admirável cultura e gentileza. Manifesto aos familiares de Marne Barcelos e aos seus colegas de trabalho meus sentimentos e que encontrem o necessário apoio e conforto nestes dias de dor e despedida, e assinado pelo cônsul-geral da Alemanha aqui em Porto Alegre. Quero dizer aos senhores que no dia de hoje também foi oficiada a missa de 7º dia, falecimento do Marne Barcelos, foi às 18 horas na Igreja Santa Terezinha da José Bonifácio. Nós, em virtude do programa, né, que faz com que todos nós estejamos aqui no máximo às 18 horas, não podemos estar lá, no corpo, mas onde estivéssemos, também elevamos o nosso pensamento e rezamos mais uma vez pelo nosso colega Marne Barcelos. Mas tem algumas coisas curiosas. Aliás, o Marne era coberto de curiosidades, sempre nos trazia coisas novas, coisas que a gente não sabia. E a nossa reportagem também encontrou algo que tem a ver com o Marne Barcelos, mas é uma novidade. Pois então, o meu nome é homenagem ao comunicador Marne Barcelos. O meu pai, ele veio do interior para a capital na década de 60, finalzinho dos anos 60, e já escutava o Marne na antiga Rádio Farroupilha, sempre acompanhando o Marne. E como o nosso sobrenome era Barcelos, eu tenho mais 2 irmãos que são mais velhos que eu, o Marco e o Márcio. Aí quando eu nasci, meu pai decidiu então homenagear o comunicador, pois ele era muito fã. Sempre acompanhou o Marne nas transmissões. E por algumas vezes, o pai sempre disse que escolheu esse nome por ser realmente fã. Meu pai veio de São Francisco de Assis, eu também sou natural de lá. Quando a mãe engravidou, eles retornaram para o interior e eu acabei nascendo lá também. E meu nome, com certeza, foi essa homenagem. E vamos mostrar para vocês também uma foto do pai dele. Ó, ele que fez essa homenagem, então, colocando no seu filho o nome do Marne Barcelos. Antes tarde do que nunca, pelo menos para a família, esse é um momento muito bacana, né? Talvez o Marne nunca tenha sabido disso, mas na memória dele, sem dúvida alguma, é algo muito especial que a família dele certamente vai guardar com muito, muito, muito carinho. Senhor Alcívio é o nome do pai, que era fã do Marne Barcelos e colocou no seu filho o nome do Marne Barcelos. O Marne é imortal para nós. Para nós ele todos. Ele vai ser imortal. O senhor que está em casa, sabe, nós vamos falar muito do Marne. Com certeza. Vamos lembrar muita coisa, vamos lembrar muita coisa. Diariamente. E eu quero mandar um abraço à grandeza do senhor cônsul da Alemanha em fazer essa homenagem ao Marne Barcelos. Poucas pessoas nesse mundo não alemães amavam tanto a Alemanha quanto o Marne Barcelos. Parabéns, senhor cônsul, pela sua grandeza. Aqui no Facebook as pessoas se manifestando a respeito dessa homenagem, falando, vejam como ele era querido, saudades do Marne. A Cristina diz isso, a Rô Azevedo diz que foi na missa de 7º dia hoje, que estava muito linda e que tem saudades do Marne, assim como nós. Muitas pessoas que eram fãs do Marne, enfim, as que a gente conseguiu avisar, a gente não publicizou muito, até porque a família do Marne não nos disse nada, e como nós estamos respeitando todas as suas vontades, a gente descobriu que ia ter a missa, até porque algumas pessoas perguntaram. Tua manchete, por favor, Ali. Bom, a minha manchete é para aqueles que, como eu, acreditam que acompanhar a evolução das redes sociais e acompanhar também como caminha a humanidade. E agora não tem mais como
fingir que não existe. O aplicativo TikTok veio para ficar e, ao contrário do que inicialmente muita gente pensava, não é só para gente jovem, não. O TikTok começou em 2016, é um aplicativo chinês, o primeiro grande sucesso de aplicativos da China, e começou com uma pegada de vídeos curtos e música, fazer umas dublagens, uns duetos, coisa de 15 segundos. Em seguida, eles compraram, o grupo controlador comprou um outro aplicativo nos Estados Unidos, que era o Musical.ly, e dominou o Ocidente também com este aplicativo que possibilita, com ferramentas muito simples, fazer videozinhos curtos, fazendo algum tipo de interação em uma rede social que, na verdade, não é bem uma rede, né? Agora eu vou explicando como é que funciona. No ano de 2018, a coisa tomou uma proporção nunca vista, houve 750 milhões de downloads e em novembro de 2019 o TikTok acabou com 1 bilhão e 500 milhões de downloads do seu aplicativo. Então imagina que isso significa o quê? Mais ou menos muita gente. 20% da humanidade, uma China. Algo do gênero. 5 Brasis. Uma China Uma China. Algo do gênero. Mas por que é relevante? Ainda no ano passado, aqui no Brasil a gente está sempre um pouquinho atrás dessas tendências comportamentais, por assim dizer. E no ano passado ainda estava muito segmentado em pré-adolescentes. Então a gente começava a ver as crianças fazendo vídeos e tal, e achava aquilo meio que não é pra mim. Só que não, as marcas já estão investindo fortemente, até para conseguir atingir a geração Z, principalmente, que sabe-se que é complicada de um marketing ir direto e atingi-las e vender alguma coisa. E também porque, claro, tem uma série de outros novos potenciais consumidores entrando, os mais velhos como eu, né? Que tô lá tentando interagir. O interessante é que não é uma rede social, na verdade ele acaba sendo um canal que propaga a criatividade, principalmente, e faz com que as pessoas mostrem e revelem os seus talentos e também essa vulnerabilidade, o que lembra um pouco aqueles quadros mais de antigamente, assim, da própria TV, onde as pessoas se desafiavam, as pegadinhas, enfim, é muito, muito cômico e traz de volta essa coisa de usar a internet para diversão, mais para diversão do que para aparências. Então, vale a pena, eu trouxe esse assunto do TikTok porque essa semana teve muitas celebridades brasileiras entrando, né, já tendo que realmente, eu não tenho como não estar lá porque eu preciso estar sendo visto por essa massa que tá sim, consumindo um conteúdo e que é relevante, então, em termos de marketing digital, é estratégico também. E tem que ser do conhecimento de todos, principalmente para os pais, porque os pais também têm que saber como é que funciona, como é que são as interações, se tem risco ou não, e ver mesmo. Desculpa a minha ignorância, mas eu nunca vi isso, nem ouvi falar então, isso. Por isso mesmo que eu estou falando. Então vamos, é que tu foi indo, aí eu perdi um pouco. O TikTok vai lá no aplicativo, tu baixa o aplicativo. Tá. Ele se propõe a te permitir fazer vídeos curtos, tá? Em geral, ele é tão fácil de mexer que tu vai vendo ali, tá baixando, aí tem uma pessoa que resolveu fazer um vídeo com uma música, até uma música clássica, antiga, engraçada. Tu olha, tu ri, e aí tu pode fazer um vídeo teu usando a mesma música. Então tu só aperta um botão, te abre a possibilidade, tu vai lá e faz a mesma música. Claro, falando assim parece até meio ridículo, né? Mas para quando a gente está querendo também dar uma desopilada, relaxar ou interagir com essa geração mais jovem, vale a pena dar uma conferida. É muito divertido e eu vou dizer que é viciante depois, porque eu assisto vários vídeos. Para quem trabalha com edição, ele é bastante interessante, porque ele levado a níveis... A Ali deu aqui o exemplo de como a porta de entrada do TikTok. Sim, usuário comum. Porque ele levado a... Hoje você já tem gente que vive disso, que vive da renda que tem do TikTok, de anunciantes, faz vídeos anunciando, mas em níveis elevados de edição, que você consegue de uma forma... É um pouco mais complexo do que simplesmente navegar. Fica interessante a estética, né? Eu acho também. Eu tentei
Eu não me dei muito bem. Eu me senti como se... Sabe a sensação que eu teria se eu tivesse, com a idade que eu tenho, usando boné pro lado? Assim, sabe? Tipo cantar Legião Urbana em acampamento hoje. Pra mim não dá mais. Assim. Um depoimento pessoal. Há algumas semanas atrás, a minha Violetinha, que pode ver e brincar no iPad, essas coisas só final de semana, me perguntou: mamãe, eu posso baixar o TikTok? Aí vamos olhar juntos o que é. A gente baixou. E eu confesso a vocês que a coisa mais fofa do mundo são aqueles filhotinhos que eles colocam, várias imagens de filhotinhos com músicas muito fofas. Tu vicia ficar olhando, é muito meigo. Mas o que eu queria contribuir é o seguinte: a gente não fez uma conta. Então a gente baixou, a gente assiste os vídeos, mas a gente não se expõe. E eu recebi esse final de semana uma meninada na minha casa para brincar. E a gente, as meninas, e eu voltei à infância, a gente usava o TikTok para inventar brincadeiras e dançar entre a gente se via, morria de rir e apagava. Então é possível tu participar sem ficar público. Né? Como é que é a tua experiência, cara? A minha experiência foi que a Alicia viu as amigas brincando: mãe, eu quero baixar o TikTok, quero baixar o TikTok. Ela não tem celular ainda, eu disse: então vou baixar no meu celular, até para conseguir entender a plataforma e tudo mais, o aplicativo. Ela baixou, fez alguns videozinhos, 2 dias depois ela: mãe, não quero mais ter TikTok. Pode acabar com esse TikTok. O que foi, minha filha? Não, eu tô muito viciada no TikTok, porque é uma coisa viciante. É viciante. Porque assim, é um autocontrole, eu tô muito viciada nesse TikTok. Aí eu falei: tá, eu já aproveitei, né? Vou baixar o TikTok. Mas ela se arrependeu. Daí ela veio e me pediu de novo: mãe, me arrependi, quero, enfim, ter o TikTok de volta. Ah, não, minha filha, agora tu já me disse que é muito viciante. Claro, não vamos baixar agora esse TikTok. Sabe o problema, né? Porque realmente as crianças se juntam e elas ficam só olhando o tal do TikTok. Porque daí elas fazem as dancinhas, fazem isso, fazem aquilo. E eu acho ainda que criança tem que brincar na rua, criança tem que andar de bicicleta, criança tem que brincar de esconde-esconde. Quanto mais a gente conseguir afastar dessas plataformas, mas como a Ali disse, é realmente um mercado que engloba muito esses pré-adolescentes e crianças de 7, 8 anos que estão tudo viciadas no tal do TikTok. Só para concluir, na China, com toda essa história do coronavírus e tudo mais, que as pessoas tiveram que se recolher, ficar em casa, quarentena e tudo mais, eu escutei um especialista contando que o TikTok teve um crescimento avassalador nos últimos dias, também por isso, e que as empresas estão notando, alguma delas, um crescimento enorme das pessoas que estão trabalhando home office. Então, que as empresas estão repensando de deixar os trabalhadores trabalhando muitas vezes em casa, né, fora de aplicativos e tudo mais, empresas... Que é uma economia para eles. Que é uma economia que nunca tinham feito essa vivência, porque as pessoas tiveram que ficar em casa em quarentena, e em quarentena elas estão rendendo mais do que quando elas estão dentro da empresa. Agora, Não, por favor. Não, é que eu ia fazer o gancho com essa questão de trabalhar em casa, porque tem empresas multinacionais aqui no Rio Grande do Sul já que estão com metas de 2 anos para fazer com que de 40% a 60% do seu corpo trabalhe dentro nas suas casas por questões de economia. Aqui entre nós, isso é colocar o ovo em pé, né? A Microsoft faz isso há mais de 30 anos. Sim, mas exatamente. Até chegar aqui. É que o Brasil ainda é muito paternalista nessa coisa de trabalho. Tem que ter o chefe olhando, tem que ter... A última pergunta, dona Magda. Tem que ser produção. Esse TikTok, esse aplicativo chinês, ele tem o modo resfriado? Que? Ai, meu Deus, não sei. Dona Magda, boa noite. Se possível, por favor, responda-me. Quando a senhora dá a palavra aos componentes da bancada para dissertarem sobre algum tema, eles leem ou falam decor? Obrigado pela atenção e por talvez sanar a minha curiosidade. Valeu, Regis Fernando. Regis, tem gente que eles se preparam, eles têm um papel na frente deles, praticamente todos eles, menos o Vitorino, que é um apoio, né? Cada um tem um jeito de entender o seu assunto, né? Então, às vezes, tu usa o recurso de olhar alguma anotação, mas se tu queres saber se eles têm isso escrito no que a gente chama de teleprompter, que é vulgarmente chamado de TP, que é onde, eventualmente, eu faço os comerciais, eu faço essas coisas, não. Eles não têm. Ou quando eles estão olhando para a câmera, é porque eles sabem o que eles estão dizendo e eles têm um material para se socorrer, se necessário for. Tá dito? Vamos ver aqui o seu Tiago Aranha.
Ele volta a falar, ou fala, e na hora eu não pude falar, sobre os cursos técnicos, que ele diz que são fundamentais para o progresso profissional. Testemunho por mim, por formação, sou técnico de refrigeração pelo Senai Mauá, há 10 anos. Trabalhei por 9 anos em rede de atacado em refrigeração comercial. Procurei me aprofundar mais e hoje, há 3 anos, estou na refrigeração industrial, que ele fala que é amônia, na qual me sinto realizado em tempo. Em casa faço de tudo, até lavadora de roupa arrumo. Como diz minha esposa, mulher pode ficar sem marido, mas não pode ficar sem uma lavadora de roupas. KKK. E é verdade. Marcelo. Seu caranguejeira, é Aranha, né? Seu Aranha? Seu Aranha, manda... O Aranha é o anterior. O anterior, esse é o seu Marcelo. Seu Marcelo, manda o telefone, porque o senhor não faz ideia. Um conserta tudo, a falta que faz. É verdade. Aliás, tu atirasse na carne e acertasse no espeto. Boa noite, senhora Magda e bancada. Um excelente programa, como sempre. Saudade do nosso Marne. Vai ficar um vazio, mas o povo de lá deve estar contente com o tamanho poeta. A fala do seu Vitorino, e fala pro seu Vitorino que esta jaqueta está muito legal. Agora sim, Thiago Bruno Aranha. E o Thiago aqui falou também assim, o Vitorino está de chicão hoje, só está faltando óculos escuro. Não. Não. Mas tu tá com... Peraí. Eu não tô botando família no meio. E o cabelo chamar de chicão, não. O cabelo tá quase lá também. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Bom, mudando de conversa, hoje eu quero, ou gostaria que vocês usassem todo o seu poder de imaginação a partir de agora, tá? Imaginem uma clínica de primeiro mundo aqui em Porto Alegre. Já imaginaram? Pois eu garanto a vocês que ela existe. É a Clínica Dr. Elísio Marques da Silva. É uma clínica que está sempre preocupada em fazer o melhor, utilizando implantes confeccionados com nanotecnologia, dando previsibilidade à sua cirurgia de implantes dentários com equipamentos totalmente digitais. Confecciona facetas perfeitas em um só dia, com um mínimo de desgaste em seu dente, dando assim mais segurança à sua estrutura dentária. Essa clínica possui equipamento digital que substitui as suas restaurações, sabe aquelas escuras que faz tempo que não se usa mais, tornando-as imperceptíveis ao olho nu. As próteses dentárias são confeccionadas por robôs, tudo totalmente digital, proporcionando uma naturalidade semelhante ao seu próprio dente. A clínica possui 2 blocos com anestesia geral, dando mais segurança e conforto. Ligue e marque a sua consulta. O telefone é o 3204-3204. Lembrando que mais que criar sorrisos é restaurar confiança. E aqui, vocês já sabem, eu trago um forte abraço do doutor Sorriso, que faz todas essas maravilhas. Roberta, tua manchete. Pois é, Magda. O crescimento da economia brasileira foi hoje divulgado oficialmente pelo IBGE. E nós crescemos no ano de 2019... 1,1%. Isso equivale a 7,3 bilhões de reais. O PIB, lembrando, é todas as riquezas que a gente produz. Os setores que mais cresceram foi a agropecuária e os serviços, cresceram 1,3%, e a indústria, que cresceu 0,5%. É uma recuperação muito lenta, gradual, e vários fatores competiram para esse crescimento que, segundo as estatísticas, os especialistas, no início de 2019 se dizia que nós íamos crescer em torno de 2, alguma coisa e, na verdade, não, crescemos pouco. Mas o que a gente pode observar? Que nos últimos 3 anos nós estamos crescendo. 3 fatores foram muito importantes para que a recuperação nossa esteja abaixo. A primeira delas é que, infelizmente, a gente arrecada muito menos do que a gente precisa. A gente gasta muito. O governo federal, os governos em geral, têm uma conta muito maior do que a sua arrecadação. Então, falta dinheiro para investimentos. Com falta de dinheiro para investimentos, a nossa indústria também tem pouca produtividade. Questões tributárias também contribuem para que isso aconteça.
Aí, para 2020, as estimativas são de uma redução, novamente, do PIB. Não se acredita que vai chegar a 2%, ainda que mais especialistas entendam que sim, porque, infelizmente, a gente está vivendo uma incerteza internacional por conta do coronavírus, que é um grande desafio não apenas para a nossa economia, mas para a economia mundial. E também nós precisamos melhorar os nossos investimentos internos. E isso está sendo difícil porque falta fazer as reformas estruturantes, falta a gente continuar enxugando a nossa máquina pública, diminuindo os gastos. E são desafios que o nosso governo tem enfrentado. Mas não foi só o nosso PIB que cresceu pouco. Na verdade, a desvalorização de várias moedas e toda essa guerra econômica e principalmente de tarifas, essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, que é a China e os Estados Unidos, tem gerado um crescimento pouco e ínfimo global. Para os senhores terem uma ideia, a China, que é 16% do PIB internacional, é uma máquina, ela só cresceu 6%, 6,1% do PIB. Hong Kong teve um declínio de menos 1%. A Coreia do Sul cresceu 2%, a França cresceu 1,2%, a Alemanha teve a sua menor taxa de crescimento desde 2013, registrou uma alta de só 0,6% e no ano passado, por pouco, não teve ali um PIB negativo. O Reino Unido foi o último ano em que ele faz parte da União Europeia, também teve o menor crescimento em 10 anos. O Reino Unido cresceu só 1,4% e os Estados Unidos, que é a nossa máquina internacional, a maior economia do mundo, cresceu menor crescimento em 3 anos, 2,3%. O México, nosso vizinho aqui, 0,1%. Então, a gente está enfrentando essa questão toda de um crescimento muito baixo e para 2020 as expectativas não são positivas. Muito bem. Olha aqui, ó, o nosso telespectador disse o seguinte para mim aqui, ó, o seu Dilon Camilo. Boa noite, Magda. Falar do Marne me enche de tristeza, pois perdemos aquele toque de finesse e cultura geral que o Marne dava ao programa. Dilon Camilo de Canoas. O outro, assim, ó, não tem um que me desafia aqui, diz que eu sou muito burra, achando que as pessoas vão ser formados nisso, naquilo, naquele outro, mas daqui a pouco eu acho aqui. Vitorino, gostaria da opinião do senhor Vitorino sobre o fato do excelentíssimo senhor presidente da República ter colocado um humorista para dar declarações sobre o PIB e, além disso, ter distribuído bananas para os jornalistas. Parabéns pelo programa, Mário Lima. Eu achei que o Bolsonaro fez uma bolsonarice e prepare-se porque o Bolsonaro é assim mesmo, vai continuar fazendo essa sua papagaiada. Eu tenho uma crítica muito séria a fazer, e aí eu quero entrar na minha manchete, posso, Pode, óbvio, a hora que quiser. Que é em relação ao que vem sendo feito na economia brasileira. Estou interferindo também na área da Roberta aqui, mas é que eu sou de me indignar. Já é em vigor no Brasil as novas alíquotas do INSS. Quem ganha mais de R$ 4.600 no Brasil, que é um salário que mal dá para viver minimamente. Porque quem ganha menos de R$ 4.000 no Brasil sobrevive, amigo. Sobrevive, não vive, sobrevive. O salário de R$ 4.600, quem ganha mais que isso tem um desconto de 27,5%. Essa mesma pessoa passa a ter agora uma alíquota de INSS de 14%. Vamos fazer a conta rapidinho? 41,5%. Ou seja, o trabalhador, no seu contra-cheque, já vai deixar quase a metade do seu salário. E eu não coloquei aí essa cota negocial, que é outra barbaridade, que a Justiça do Trabalho avalizou, que está liberada, que estão fazendo descaradamente, porque é o imposto sindical com outro nome. E ninguém fala isso. Ninguém fala que os sindicatos e a Justiça do Trabalho estão outra vez indo no bolso do trabalhador. Pois bem,
é mais não sei quanto, 1%, 2%, 3%. Quanto a negócio? É mais uma forma de ir na mão no contra-cheque do trabalhador. Tem mais. Desconta as despesas de transporte, desconta as despesas de alimentação. O trabalhador, quem ganha 4.600 ou um pouquinho mais, vai receber metade do seu salário nominal no final do mês. Metade. Alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. 14% para a Previdência, mais 27%. Mas depois tem o estouro do imposto de renda, do diabo que carrega, você vincula a mãe do Badanha e a arruela da parafuseta. Para com isso. Isso é confisco de salário. Você tirar de um trabalhador que ganha R$ 4.600, 27,5% é um absurdo. E agora cobrar mais 14% de INSS é outro absurdo. Com mais os descontinhos aqueles de sempre, o trabalhador recebe metade do seu salário. Presidente Bolsonaro, eu apoio o senhor, nunca escondi aqui, abri em quem eu votei no senhor, tive mais de uma dezena de vídeos viralizados. Tomara que esse não viralize, mas que pelo menos chegue ao senhor. Ele mesmo te apoiou. O seu Paulo Guedes está falhando. O seu Paulo Guedes, há 14 meses, não conseguiu dar um rumo mínimo à economia brasileira. Quem está pagando a conta é o trabalhador. E a melhoria não está vindo. Os índices de desemprego estão cedendo muito lentamente. O dólar. O dólar bateu hoje 4,58. E o ministro Paulo Guedes vem dizer que, empregada doméstica indo para a Disney. Ô, seu Paulo Guedes, o que é isso? Uma coisa é o senhor dirigir uma empresa, outra coisa é o senhor dirigir um país. O senhor gosta de dar aula? Vou dar uma aula para o senhor, então. Assista isso aqui, eu vou dar uma aula para o senhor. O senhor sabe qual é o maior IDH do mundo? São países como a Dinamarca, Noruega, Suécia, os países da Escandinávia. É o melhor IDH do mundo. Nenhum desses países aparece entre as maiores economias do planeta. Nenhum desses países tem PIB monstruoso, tem PIB espetaculoso. Sabe por quê? Porque lá o poder público trabalha para o cidadão e não para a máquina pública. O senhor está de costas para o cidadão, cuidando da máquina pública, cuidando do dinheiro do governo. Essa história de que o governo vai bem, o cidadão vai bem também, é mentira. Isso é uma pregação de economistas ultrapassados, porque a China vai muito bem. E dá uma olhadinha nos cantões da China para ver a miséria que aquele país tem. A Roberta quer colaborar. Pode falar. Sim, eu só queria colaborar depois que tu terminasse. Sim, mas pode colaborar, pode falar, não ficar tão longo. Pode falar, por favor. Não, mas a ideia é que eu só queria contribuir, Gustavo, que também os dados, por exemplo, da construção civil, quando começou a haver uma retomada. 2015, a construção civil, Magda, cresceu menos 9%, ou seja, não cresceu nada. 2016, foi menos 10% o prejuízo dessa construção civil, que é um dos setores que mais emprega, inclusive, de carteira assinada. 2018, 3,5%. Já 2019, já começou a retomar, já tem 1,6%. É pouco, mas a gente viu que nos últimos 3 meses do final do ano de 2019, houve uma retomada. Começou a melhorar o índice do CAGED, que é do emprego formal. Roberta, respeitosamente... Então, construir... Sim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, respeitosamente, índices setorizados e isolados não avaliam o que está acontecendo no Brasil. Está evidente que o seu Paulo Guedes perdeu o controle da economia brasileira. E eu estou dizendo isso... quem está falando isso é um apoiador do presidente Bolsonaro. Então eu estou pedindo para o presidente Bolsonaro, chama o Paulo Guedes, bota na sua frente e diz o seguinte, ministro, olha só, eu quero o cidadão do meu país bem. As contas do Brasil estão com problemas, vamos resolver na medida do possível. Mas primeiro eu quero o cidadão. Agora, se vocês acham que descontar 41,5% de um trabalhador que ganha pouco mais de R$ 4.600 está certo, num país que está esculhambado, que foi destruído nos últimos 20 anos, então, o presidente Bolsonaro chama o Paulo Guedes, porque ele perdeu o controle da economia brasileira. Eu estou dizendo isso agora, antes que... Porque daqui a pouco vai aparecer economistas, vai aparecer... O pessoal de esquerda está sempre dizendo a mesma coisa, então não tem credibilidade. Mas gente com credibilidade, na hora de falar,
e falarem isso, por favor, lembrem, eu estou dizendo agora, o ministro Paulo Guedes está dando demonstração que perdeu o controle sobre a economia brasileira. Essa disparada do dólar é artificial, é manipulada e não tem pretexto de coronavírus, o vírus da mãe do Badanha, o vírus de Bruxo, o vírus seja lá o que for. Porque hoje, a Bloomberg, que é o índice mais respeitável do planeta, o índice Bloomberg indicou que a moeda brasileira, o real, foi a moeda que mais desvalorizou no planeta no último ano. Então, se o senhor acha que isso está certo, desculpe, eu discordo do senhor. Está muito errado. Os mesmos estão pagando a conta está cara. Eu adoro os discursos do seu Paulo Guedes, mas na prática não está indo bem, está dando tudo errado. Eu quero dar uma notícia para vocês que é muito importante, que vai dar tudo certo para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldades de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar, algum amigo próximo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. E você começa fazendo isso ligando para o número 3061-7373. 3061-7373, agendando a sua consulta. Lembre-se, a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. Portanto, não deixe para depois. Se você tem a impressão, se você acha que a pessoa não está ouvindo bem, não custa nada. Liga para lá e faz um teste. Carla. Aqui no WhatsApp, a Cristina diz, valeu, doutor Vitorino, obrigada. Luciana, muito bem, Vitorino arrasou. A Thaís, Paulo Guedes está beneficiando alguém com esse dólar alto, concordo contigo, Vitorino. Enfim, essas são as manifestações. Assim como aqui da Lídice Fonseca, que diz, desde que vejo esse programa, pela primeira vez estou feliz ao ver o senhor Vitorino se expressar tão veementemente sobre o que nós, pobres mortais, estamos sofrendo. Parabéns, vergonhoso mesmo, abraços, Lídice. E Lídice não votou no Bolsonaro, eu tenho certeza. Absolutamente, até acho que vai chover. Não, assim, que as pessoas... O Bolsonaro, as pilastras da campanha dele, e que eu aplaudi, continuo aplaudindo e continuo apoiando, é a luta contra a corrupção. A corrupção no Brasil estava demais. O Paulo Guedes não é corrupto. O problema do Paulo Guedes é que ele tem um viés bancário com o sistema financeiro, e andou fazendo umas bobagens, aquele negócio do 0,25, viu, seu Paulo Guedes? Aquilo ali também, por favor, né? Só que ele está querendo administrar o Brasil como administra uma empresa privada. E o Brasil é um país, tem aspectos sociais que têm que ser respeitados. Você não pode arrancar quase metade do salário de um trabalhador em tributos e impostos para depois ver como é que fica. Não dá. Não dá. O dólar a 4,58 e ele fazendo discurso de adequação, porque geramos mais 30 empreguinhos aqui, mais um não sei o que ali, porque o PIB virou PUB. Não, para aí, tem hora que não dá para enrolar. Olha aqui, o Maicon de Santa Catarina, eu achei, Marconi, engenheiro elétrico colocando a mão na massa, conta outra. Só quem não conhece obra acredita nisso. Profissional tem um monte por aí. Tu só não está procurando no lugar certo. Tu acha que vai achar obreiros ou profissionais da área em prateleiras de grife? Fala sério. Não entendi o que ele quis dizer. Não, estou dizendo que eu estava procurando isso e eu não tinha encontrado, como todos nós falamos aqui. Você está querendo dizer que eu menti? Não. Xinga ele. Olha, não vem que tem um xingão bem grande. Não, eu poderia concordar com ele. Eu poderia concordar plenamente com ele, mas aí seriam duas pessoas dizendo besteira, né? Então diz a tua manchete. Pois é, dona Magda, a senhora tinha falado aqui da manchete da Carla, que é uma matéria fresquinha. A minha é uma frescura, e eu já saio dando a minha opinião, que é a informação que foi divulgada a respeito aí do Ministério dos Direitos Humanos, que lançou agora uma cartilha para a proteção do direito dos jornalistas, porque aparentemente os jornalistas foram muito atacados nos últimos dias e algo precisa ser feito.
né? É um documento que foi lançado e que reconhece a relevância das normas internacionais para a proteção de jornalistas e comunicadores. Inclusive, Tim Lopes mandou lembrança, viu, a respeito disso. O Ministério disse que esse tipo de violência constitui uma das formas mais extremas de censura aos profissionais, né? E aí eu fico me lembrando daqueles profissionais que me levaram a seguir a área do jornalismo, a entrar na faculdade de jornalismo. Homens e mulheres que metiam a mão na massa, iam para o jornalismo investigativo, encararam bala disparando para tudo que é lado, pau quebrando para cima e para baixo. Passando por situações extremamente complicadas, mas aí veio a geração do Palavras Ofendem, né? Aí veio a geração Snowflake, a geração melindrosa, né? Que precisa que alguém os proteja para poderem trabalhar, né? A cartilha diz que a violência contra profissionais do jornalismo, objetivando impedir a ampla divulgação de tais crimes, impede a sociedade, um monte de besteira que segue aqui nessa linha. Isso o relançamento da cartilha que tinha sido lançada pelo Michel Temer em 2018, cumpre parte aí das recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre esse tema. Essa nova versão mantém o nome de Aristeu Guida da Silva, que foi um jornalista assassinado em 1995, ainda no estado do Rio de Janeiro. Ela atribui ao governo algumas regras que devem ser obedecidas. Então, de acordo com a cartilha, veja você, cabe ao Estado, dentre outras atribuições, prevenir os crimes contra as pessoas por razão do exercício de seu direito à liberdade de pensamento e expressão, adotar políticas públicas de prevenção à violência e crimes contra jornalistas e outros comunicadores, de modo a sinalizar para a sociedade que essas práticas constituem graves ameaças à democracia, e condenar veementemente as agressões contra jornalistas e encorajar a punição dos responsáveis. É óbvio que isso veio à tona, e aí o que eu vejo de positivo, né, assim, do mínimo que eu consigo tirar de positivo nisso, é que veja como é um governo que ele não é fechado unicamente no seu projeto de poder, né? Porque vai contra, inclusive, a própria postura do Jair Bolsonaro de responder, de confrontar, de bater de frente com os jornalistas. Inclusive, isso veio à tona, foi uma exigência justamente por causa dessas duas últimas situações, com a Vera Magalhães e com a... Não é o nome da menina lá da Folha de São Paulo, a roteirista, aquela... A do cinema? A que escreve ficção. A que escreve ficção para a Folha. A do Furo? Patrícia... do Furo, né? Isso. Porque, aparentemente... E aí vai até o encontro do que eu falei ontem, né? Da morte do indivíduo em detrimento do coletivo. Porque os jornalistas se sentiram agredidos, os jornalistas... Não, o problema foi com a Vera Magalhães e com a Patrícia. Eu, por mas exemplo, tem jornalista babaca aí que merece uma resposta. Mas lógico, mas tem jornalista babaca. Direito. Então, assim, esse tipo de discurso aí é o típico discursinho de esquerda. Porque a única pessoa... nas duas últimas décadas, que pensou e que falou em controlar a imprensa foi o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que queria uma lei de imprensa no Brasil. Ele queria silenciar a imprensa. Aí, como a lei não passou, ele comprou. Comprou Globo, comprou Folha de São Paulo, comprou a opinião dessa gente. E aí vem agora jornalista de esquerda, defesa do direito dos jornalistas. E ele falou furo. Ai, meu Deus, os direitos humanos precisam fazer alguma coisa sobre mim. Pelo amor de Deus, qual desses botava a cara que nem Tim Lopes? E qual desses botaria a cara, por exemplo, que nem o Aristeu Guida da Silva, que foi assassinado numa reportagem? Esse maluco lá da Suécia inventou não sei o quê, o caso extraconjugal, inventou não sei o quê. Sabe? Pô, esses caras querem respeito? Se deem ao respeito. Falando em respeito, já que nós criticamos, ou pelo menos essas duas mulheres que foram citadas, foram expostas, enfim, de alguma maneira, cada um faz o seu juízo de valor, é bom a gente falar que uma professora da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Ela é docente do Instituto de Física, da URGS, o nome dela é Márcia Barbosa, e ela celebra a visibilidade e pede mais apoio às áreas da ciência e tecnologia.
ela é pesquisadora, é uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil e é uma das... segundo essa lista divulgada pela revista. Atualmente, é uma revista que é focada em negócios, em economia, enfim. Ela é uma mulher que tem 60 anos e que tem acumulado ao longo da sua vida muitos prêmios e muitas distinções. Então, ela passou a figurar no ranking da Forbes. Quem colocar o nome dela, eu não vou me estender para não ficar enfadonho o assunto, mas eu quero apenas citar e congratular a todas as mulheres que, nesta professora, se sintam todas elogiadas, todas poderosas. Não gosto da palavra poderosa, eu acho uma coisa rançosa, mas todas com direito a ter o seu espaço e o respeito das pessoas. Eu quero aproveitar que eu estou falando de mulheres e de gente legal, eu quero dizer que hoje a neta da dona Ana está fazendo aniversário. Ela está fazendo 3 anos de idade hoje. Essa menina que eu não vi, né, mas que sei, a conheço desde que estava na barriga da mãe dela, que é a Adriana, o pai é o Diogo. A Martina está fazendo 3 anos nesse dia de hoje. E a dona Ana, que é uma telespectadora, ou a Ana, que é uma telespectadora muito, muito parceira nossa, diária e de muito tempo, os nossos cumprimentos, então. E a tia Magda, que deu o anjinho, aquele que ela tem na cabeceira da cama, manda um beijo para a Martina. Roberta. Magda, a gente hoje teve, e eu até gostaria de escutar a opinião da bancada a respeito da Regina Duarte. Que, sim, a posse dela. Me chamou muita atenção. Existe a forma como as pessoas falam e existe o discurso em si. E me chamou muita atenção a forma emocionada com que ela se posicionou. E, do meu ponto de vista, é algo tão técnico. Acho que essa sensação de estar honrada pela oportunidade é algo a ser colocado, sim, num momento mais privado, ali com o presidente, num primeiro momento, quando o nome dela foi citado. Mas na hora do discurso, eu acho que caberia de bom tom ela construir uma retórica mais técnica, até para contrapor tudo aquilo que foi colocado a respeito dela. Então, no meu ponto de vista, eu acho que ela faltou um pouquinho mais de equilíbrio emocional. Carla, isso impacta. Ela é uma atriz. Não há... Tu e o Olavo de Carvalho estão assim, né? Tu e o Olavo de Carvalho estão assim. Eu acredito que... bom, o discurso dela realmente foi de muita emoção e tudo mais. O que ela quer é uma pacificação, tentar pacificar essa área da estrutura do governo que realmente não deu certo até esse momento. O próprio presidente disse que nada foi feito, né? Pouco foi feito. E que agora tem uma pessoa certa, inclusive para lidar com a Lei Rouanet e o destino de recursos tão importantes. Então, ela quer pacificar, a gente não sabe realmente, tecnicamente, ela nunca foi uma executiva, ela não tem essa formação, mas ela é uma pessoa que tem um trâmite muito legal nesse meio cultural. E um dos nomes, acredito eu, capazes de conseguir fazer esse elo. É muito difícil, isso eu tenho certeza. É muito difícil que as pessoas que hoje xingam o presidente, que não apoiam o presidente, que chamam o presidente homofóbico, isso, aquilo outro, que tenham uma visão diferente. Quem sabe ela vai conseguir e talvez isso seja mais importante do que propriamente a técnica, porque ela vai se cercar de pessoas técnicas, de pessoas que entendem. Hoje mesmo foram exoneradas algumas pessoas. Muitas. 12 pessoas já saiu no Diário Oficial. E alguns que foram colocadas pelo próprio Bolsonaro, diferentemente do que o Olavo de Carvalho... Quando eu falo técnica... Desculpa, eu interrompi a cara, não quero deixar... Ela foi, então, ela fez uma limpeza, deixou bem claro que o Bolsonaro, o presidente, deu carta branca para ela, que fez a questão de portas fechadas, ela manda dentro daquilo ali, a gente vai ver até que ponto realmente ela vai mandar e o quanto que ela vai conseguir exercer esse poder. Escutei uma entrevista do Fernando Henrique dizendo que ela não conhece a selva na qual ela está entrando e acredito que sim, ela não tem a mínima ideia do que é aquilo lá e o que ela vai enfrentar. O que ela tem é uma boa vontade. Inclusive, o Fernando Henrique disse assim, eu gosto dela, acho que a indicação do Bolsonaro foi uma indicação boa, mas o que ela vai encontrar
É muito difícil. A pessoa tem que ter uma estrutura muito grande, a pessoa tem que ter a certa agressividade para conseguir sobreviver dentro desse meio. Aí eu já não sei se realmente ela tem. E aí ela tem que ser política, e ela não é política. Até aí, Gilberto Gil também não tinha e foi recebido com aplausos, porque era a cultura. Tô pulando aqui na ponta para poder dar a minha opinião, mas também sobre a questão que a Roberta colocou e faz esse link. Infelizmente, hoje a gente ainda tem muito poucas mulheres ascendendo em cargos públicos de relevância, assim como também em empresas, né? A gente sabe que é um percentual bem pequeno. E eu vejo com um pouco de preocupação a falta de noção da responsabilidade que se tem nesse momento, porque historicamente as mulheres ainda carregam uma pecha de serem desequilibradas. Ainda tem isso muitas vezes em discussões de negócios, profissionais, ou mesmo numa situação onde ela vai ser colocada na berlinda, nessa selva, como vocês mencionaram, isso talvez venha à tona, ficou histérica, desequilibrada, não está conseguindo lidar com isso. Normalmente é isso que eles dizem. Está precisando de alguém, né? Então, independente de ser ou não, eu fico bem impressionada que falte, num momento desses, a percepção da importância de ela sim pode parecer emocionada, tocada, realmente é algo que pode estar dando uma grande realização, mas a responsabilidade de tu mostrar que tu tá ali para enfrentar coisas grandes e que tu vai conseguir fazer isso. Gostem ou não, queiram ou não, ela recebeu um convite de um presidente da República. Exatamente. Sabe? E só isso já é uma honra. Já é uma maneira de tu ter esse tipo de reação. Acho que até isso é uma coisa viável. Não, sem dúvida nenhuma, claro. Mas Pedir que ela tivesse uma postura técnica é a mesma coisa que pedir que o Bolsonaro não seja o Bolsonaro. Nesse momento, de uma hora para outra. Né? Assim, será que essas pessoas, principalmente figuras públicas, não teriam que ser tão orientadas? Cadê a orientação? Fico pensando, cadê alguém para orientar nessa hora? Mas é que aí é que tá, essa linha é bem tênue. Ela é bem tênue. Porque, por exemplo, eu prefiro não orientado. Eu também. Né? Porque, por exemplo, quando criaram um dos piores inimigos que o Brasil teve, foi o Lulinha Paz e Amor orientado. Quando ele deixou de fazer parte daquela tigrada lá de São Bernardo, que parecia um mendigo andando na rua, que aí botaram um terninho importado, aquela coisinha toda, Oriente, o que vai dizer, aí veio o que veio. Porque o brasileiro se deixa muito levar por esse personagem. Mas aí não é uma orientação, aí tu tá criando na verdade, praticamente, criação de um personagem. Só que a gente tá sempre volta e meia discutindo, falou de mais, falou de menos. Poxa, tem coisas que talvez não tenham que ser faladas, que possam ser faladas de outra forma, não precisa esconder. Sim. Né? Tu pode só se colocar de uma outra forma e talvez se colocar de uma forma profissional, porque ela já mostrou uma fragilidade emocional aí que... Não sei. Mas aí é que tá, porque assim, como é que a gente vai definir? Porque, por exemplo, eu sou e aí eu tô falando por mim exclusivamente, eu não tenho essa coisa com polêmica, com a frase, usou o termo... Mimimi, assim. Mas eu não tenho... Cara, disse o que tinha que dizer. Que bom que falou de forma crua, que não parou para pensar antes, sabe? Que falou a verdade do jeito que ela veio, que foi absolutamente transparente. Me soa muito mais verdadeiro do que aquele velho político que o repórter faz a pergunta aqui, ele vira para a câmera, você, meu eleitor, e que vem com aquela coisa... Eu não gosto desse orientado. Mas aí é que realmente, é o que tu falaste, é um limite muito tênue, porque aí já está começando a beirar a falsidade também. Essas coisas de limite tênue é muito complicado. A Roberta queria fazer uma pergunta. Não, eu só acho que quando tu atendes a um cargo público, tu precisas entender que tu estás falando para um povo de extensão continental. Então, são muitos brasileiros. Alguns brasileiros vão se identificar muito com aquela fala emocional, mas na hora de uma posse, onde tu estás em frente a vários outros ministros, ao presidente da República, onde ali é o teu momento de te colocar, justamente porque já teve aquela brincadeira, ela tá casando com o Bolsonaro, aquela brincadeira que houve. Até do noivado, aí, do casamento. Noivado. Então, essa parte toda fez parte de uma celeuma, né? Aquilo tudo, ok, mas no momento que tu assumiu um cargo, que tu fostes extremamente criticada, passastes por uma série de dificuldades ali, e é um setor tão caro a nós brasileiros, onde, inclusive, economicamente, quando eu falo ser mais técnica, é ser mais racional naquela hora. E se ela é treinada, e se ela já passou pela experiência como atriz, ainda mais ela tinha que ter esse cuidado. É um posicionamento. Eu não gostei.
As notícias do dia, da noite, de segunda a segunda, 24 horas, você pode conferir na íntegra e com as atualizações no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência ou do seu uso mais normal e você não paga absolutamente nada. Esta que é uma das diferenças do nosso osul.com.br, que agora tem mais um integrante na sua equipe de colunistas do Jornal Sul. Eu estou falando do jornalista Flávio Rico. Flávio Rico vai fazer uma grande contribuição para o caderno de colunistas do jornal. Nós temos um espaço, obviamente, que reúne e valoriza muito já a consagrada equipe de comentaristas. E o Flávio, então, agora Rico, que é uma pessoa especializada em televisão, que já escreveu sobre televisão, tem portal com acessos, um número infinito de acessos. Ele estará conosco com a sua coluna, que vai chamar Canal 1. Flávio Rico, diariamente publicado no osul.com.br, Roberta. Magda, eu gostaria de mandar um beijo muito especial a Hugo Moser, da Hugo Beauty, que me recebe com tanto carinho toda semana. A Liane, a Gladys, também a Desirê, que são profissionais super talentosas, cuidam do meu cabelo, mas acima de tudo cuidam da minha alma, porque é muito gostoso quando a gente vai lá e é atendido com tanto carinho. Então, meu beijo muito especial ao meu amigo, a Hugo. Muito bem. Nossos telespectadores, por exemplo, deixa eu ver se tem o nome da nossa telespectadora aqui. Do nosso telespectador... Bem, não tem, mas ele diz uma coisa maravilhosa. A Regina Duarte é de um mundo de fadas e vai entrar no baile de serpentes, para dizer algumas coisas. Que é mais que dizem... ele diz aqui, ó. Não tem noção, vai levar o popular a rodeão. Mas é o que mais ou menos o que o Fernando Henrique disse. Ela aliás, hoje ele fez uma entrevista. Como ele falou, ele fala muito bem, né? Ele fala. Ela fala muito bem, ele disse coisas maravilhosas. Quantos anos tem o Fernando Henrique? 90 anos ele disse que vai fazer. Coincidiu que ele disse nessa entrevista de hoje, que perguntaram para... Não, ele disse, olha... tu acha que vou fazer 90 anos agora? Tu acha que eu quero voltar à política, não sei o quê, pelo menos assim, ser presidente de novo? Quero ficar com a minha família, afinal... Também, né? Vivendo aquela vidinha naquele AP em Paris lá, também tem duas ou três pensão aí de 20, 30 Agora, mil. Agora, assim, sobre esse negócio da Regina Duarte, dentro dessa coisa da mulher hoje em dia, assim, isso não é um pouco subestimá-la, assim? Porque eu, por exemplo, o que eu conheço da Regina Duarte é até então, o que ela representava no cenário artístico. Agora, do nada, virou uma idiota. Eu acho que não é isso que as pessoas estão querendo dizer. Quer dizer, quem acha não sabe nada. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que ela vai... Se bem que ninho de cobra, querido, na televisão, não tem maior. Não tem maior, é verdade. Eu ia dizer uma coisa... Repensou. Eu ia dizer uma coisa e repensei. Né? O ninho de cobra maior do que tem nos veículos de comunicação, um que é o lugar do outro e um quer aparecer mais do que o outro, então talvez tu tenha razão. Talvez ela não vá ser... Preconceito mesmo. Não, preconceito não. Eu acho que é só não dele, ela diz dos outros. Eu não acho que seja preconceito, porque aí a gente já entra numa seara que eu costumo me incomodar e ouvir um monte de xingão pelo que eu penso. Eu só acho que estão a subestimando. Assim, né? É porque é mulher. Eu só fiz a provocação porque eu sei que hoje o projeto Histeria gira muito em torno disso. Mas, assim, é como se subestimaria qualquer outro profissional nessa condição. Assim, eu vejo pessoas que moram a uma distância geográfica bastante considerável da Regina Duarte, pessoas, inclusive, que eu duvido que sequer tenham tido um contato pessoal com ela, e determinando traços da sua personalidade com uma propriedade que eu fico... Não, mas peraí, como essas pessoas sabem? Eu quero levar em consideração o que foi dito aqui pela Magda. Ela sobreviveu mais de 40 anos nos corredores da Globo. Mais de 40 tenho eu. Que é um ninho de cobra. Não, contrato de mais de 40 anos na Globo, que é um ninho de cobra. Pois é. E outra, ela vai pular fora. Se ela achar que tem que pular ela não tem compromisso, ela não tem carreira. Agora, é isso que eu me admiro, porque assim, essa preocupação com esses traços de personalidade, por que não existiram quando o Gilberto Gil foi indicado a ministro? Porque não transformou a cultura brasileira na cultura baiana, né? Aí eu acho estranho. Tudo que é evento agora, por falar em projeto... Aí eu acho que pode ser preconceito. O quê? Porque o Gilberto Gil também todo mundo abraçou.
Mas não, é que fazia parte da hegemonia vigente, né? Era a forma de pensar aí é todo que eu tô mundo. dizendo, Porque não era... Agora, por falar em correto. projeto histeria, uma dica para as meninas aí, cuidado, né? Que agora viu a nova onda do momento? Ai, qual é? Vai mudar o nome de uma peça de roupa. Até porque eu não sou menina. Dá um engajamento aí da mulherada, porque agora tem que mudar o nome da roupa, não pode mais chamar de tomara que caia. Ah, não. quê? Não, é peça sem alças. Ai, não. Não pode chamar. Porque é machista. Como é que é de novo? Eu Larguei. gostaria, poderíamos dar um take mais fechado no Marconi para saber como é que é agora? É muito machista. Não foi assim que tu falou. Não, mas aqui foi no ímpeto. Inclusive, eu não sei como se aquela de prender o cabelo que chama de piranha vai mudar também? Ou... Deve Ah, essa aí deve... Vai ter que mudar. Porque, cara, Imagina. olha, pra que lado a gente tá indo, cara? O que tá acontecendo? Vai chamar agarradeira politicamente correta. Não pode agora, imagina. Não, tem tem Agarradeira o nome aqui politicamente correta. Da idiota útil aqui, Mariana Ximenes aderiu à campanha agora pelo fim do termo tomara que caia na moda, porque chega Eu acho disso. que ela tá fora das novelas da Globo. Precisa de uma ela precisa mídiazinha, né? se aparecer, como Precisa. diria uma Mas pessoa. o que fazer também? Fica pensando Inclusive- em trocar nome de peça de roupa. Inclusive, vão mudar o nome do docinho de olho de sogra aí, que também não tá legal isso. Ah, eu vi a campanha. Então vamos mudar isso aí. Contra o olho de sogra. Inclusive, quando for na doceria, é assim que chama? Não pode dizer. Pede uma fatia de afrodescendente com problemas psicológicos. Não vai é ser por mais- problemas E psicológicos. nega maluca não pode mais. Mas é que nem, Não, aí tu pode é negrinho, pior. é que nem a orelha de Não macaco pode que negrinho, virou então. palmê. Não pode Negrinho não. Nem branquinho. Nem branquinho. Não, branquinho Não, pode. branquinho Não, pode, branquinho mas pode. negrinho não, entendeu? Orelha de Branquinho. macaco. Eu adoro orelha de macaco, agora é tudo palmê. É o quê? Não, é que é o nome em francês. Porque macaco, só que faltava, não pode falar das orelhas do macaco agora, não. Não, Mas, quando é Vitorino, gente, tudo bem, eu tô mas na mesma macaco. Lembra dos cabeças de nego? Os bombinhos. Não pode mais Não agora. pode mais não agora. pode mais chamar as bombinhas aquela de explodir fundo de Fuca. Vai ser crânio afrodescendente. Não pode agora, não pode mais barbaridade. dizer. Quadro negro também não pode mais dizer. Não. Tem uma campanha. Até Aliás, porque não sempre existe foi mais verde, quadro. Aliás, o quadro negro sempre foi verde, isso eu não é entendi. que nem o não milho entendi verde. isso. É que nem o milho verde que tu vai lá e come, ele vem amarelinho. Ah, mas olha aqui, ó, as coisas mudaram tanto que esse ano na praia, a Carla que o diga, porque eu não fui pra praia, graças a Deus, agora estão vendendo milho verde em copinho já debulhado. Eu tô falando que Eu tô essa falando. Eu tô falando. Pra onde Gaúcho é que de vai apartamento. essa- Assim é. É o gaúcho de Assim, ó, apartamento. tu- É aquela coisa de tu bergamota pegar, descascada. aquela coisa de tu pegar uma bandejinha. espiga de milho e comer assim, Ai, ficar não, com os mas- dentes Ah, tudo mas cheio de mas aí milho. vai queimar o dedinho do Geração Z. Não Agora é um pode. copinho, o milho vem debulhado e tu come as colherinhas. Nossa, então são outra coisa, tá? É Nem porque vai conversa queimar o disso. dedinho do Geração Não, Z. e a não bergamota descascadinha com um plásticozinho. E você Não, e o come ovo cozido. uma por uma. Já viu o pegando ovo ele. cozido vendido em embalagem? Uma Tá, mas embalagem com ovo cozido. a bergamota, voltando. a ovo bergamota... cozido. Uma embalagenzinha assim Que que vende várzea. um ovo cozido. Pro ananá que não pode nem cozinhar seu Já próprio tem ovo. pinhão pré-cozido? Já você só tem esquenta? pinhão Claro que descascado. já Agora tem. aqui, Não, ó. larguei. Gente, Eu- tem nhoque cozido. Eu falei na Que segunda tu só bota 2 minutos em algum lugar e o nhoque tá pronto. Essa Imagina que geração gosto aí, deve ter cara. isso. Não, maravilhoso. Eu quero dizer É a que nhoque é geração. maravilhoso. Claro, mas tu acha... Eu tenho, pra que eu vou ficar... Vou pegar. Pega uma panela. Deixa ferver a água. Aí bota os nhoques. Aí tira os nhoques. É aí, nesse jogo, que tu, às vezes, tu fica nos papos super bons. O quê? Com quem? De fazer... Com Tá conversando com A nhoque? Roberta não é desse mundo. Tu tá conversando com nhoque, Roberto? Roberta, entra na nossa Não frequência. seja injusto. Ela tá conversando com o molho, porque o nhoque vai pra panela. Com o molho. O nhoque tá ali. E não é só o... Como é que é o nome? É que tomara que caia. O Baby Doll também não pode mais. Ai, não pode. Peraí, Não pode Baby Doll. Qual é a também. explicação do Baby Doll? Essa eu não entendi, essa eu não alcancei. Porque sexualiza a mulher, porque a palavra doll Ai, não e tem uma coisa meio baby... pedófilo, assim? Exato, tem a Ai, coisa ai, de ai, baby tem e que até doll. pensar. Meia dúzia Não, de eu vou só dizer uma coisa pra vocês. Tapa nos peitos. Essas pessoas que não se apresentem pra mim, que eu não quero ser amiga de ninguém. Muito bom. Ah, Não mas quero, olha. muito obrigada, porque Vai eu... continuar usando tomara Eu vou que continuar caia. usando tomara que caia, eu vou Baby continuar doll. comprando Vou vir até amanhã negrinho, de eu vou tomara que caia de continuar... raiva. Todo Nega mundo maluca. Vou continuar Tem botando... tanta coisa e mais importante para as pessoas fazerem, para as pessoas se preocuparem. Tem tanta coisa que precisa de voluntariado
cuidado, de uma série de coisas. Vamos se ocupar. Mas, dona Magda, quem começa com vamos isso... se ocupar. Quem começa com dona isso é esse bando de sem serventia que não estuda, nem trabalha, nem faz nada. Eles precisam... É a avó pagando na internet, coitada lá, que não, tem que pagar boleto todo mês pra essa gurizadinha ficar lançando hashtag na internet. É um bando de sem serventia. É o cara que faz ciências humanas e come Universidade maionese Federal de há colher. 9 anos, tem 40 anos, não trabalha e é um revoltado. E ele vai Ativista mudar o mundo. político. E ele vai mudar o mundo. Vai mudar o ativista político. Ele está preocupado com a ecologia, o quarto dele é uma imundícia. Tem pedaço de cachorro-quente, cueca suja. Ai, que nojo. Pois é, que quadro horroroso esse que tu pintou agora, esse quarto. Olha, Ali, é muito mais realista do que você imagina. O Claudino chama atenção a uma coisa bem importante, e acredito que ele tenha razão. Não vou dizer a maioria, mas muitas mulheres não aceitam ou não apoiam o crescimento de outra mulher. Isso que a maioria são mulheres. Ele chama atenção para o fato de que as mulheres sabotam outras mulheres. Não é uma questão de machismo, é um machismo Não, isso feminismo. é uma verdade, isso é uma verdade. Mas eu quero lhe dizer que isso existe... Pera. Vamos de novo. Só um pouquinho. Tu acha que uma mulher não pode ser machista? Vamos de novo. Não. Tá, o que tu acha? A educação, a própria educação que muitos homens têm dentro da nossa sociedade é uma educação machista. E é uma educação que vem das próprias mulheres. Das Que são as próprias mães. Que são as mães. dos É filhos isso que eu homens. quis dizer. Eu não sei se foi exatamente isso que tu compreendeste. Mas Eu quero dar foi depois nesse sentido. O meu depoimento. Eu concordo, em parte, com essa afirmação que, de fato, tem muitas mulheres que sabotam outras mulheres. Mas eu também quero chamar a atenção, talvez os homens não percebam isso, porque não se enquadram. E tem também essa coisa de achar que as mulheres ficam o tempo todo se invejando e querendo acabar umas com as outras. Isso acaba até enaltecendo o próprio masculino, né? As mulheres ficam se acabando. Tem muita mulher que se auxilia, especialmente no âmbito do empreendedorismo feminino. As mulheres que estão deixando o mercado de trabalho para tentar, poder se sustentar de outra forma e ainda assim ser mãe. E é incrível, não estou falando isso aqui de achismo, eu sei porque eu vivi, eu vejo mulheres no dia a dia incentivando umas às outras e estimulando para que elas cresçam e realmente, assim, botando a mão na massa e fazendo acontecer. Então, sim, por um lado existe, mas também tem muita mulher que se apoia. E muito homem que também eles competem. Eu quero dizer uma coisa. Muito homem compete. Até porque não é histórico e não é normal, as coisas entre os homens estão infinitamente piores do que com as mulheres. Verdade. Concordo. Infinitamente piores do que as mulheres. Muito bom, concordo. Essas coisas de não invejar o outro, de não querer ser melhor que o outro, de não querer derrubar Aliás, o sempre outro. foi, né, Mari? Eu não sei que Mas mundo é que eu vivo, ficou então. combinado que são só as mulheres. Eu não sei que mundo eu A vivo, porque... mulher é aquela que aponta o defeito da outra mulher. Ah, tá magra, tá gorda, tá com o cabelo feio, olha o cabelo branco. Tá doente? Eu não vejo o homem fazer isso, a não ser o Vitorino com o Chicão com o Vitorino, entendeu? Aquela Mas daí isso é um amor aberto. Exatamente. Agora, Não, mas, por assim, exemplo- que a mulher, ela é campeã de achar o defeito de outra, numa outra mulher, ela é. É por isso que eu fico feliz de trabalhar aqui, então. Porque isso vai... Mas a premissa é, tudo aquilo que tu não gosta no outro é porque é o reflexo do que tu és. É por isso que eu fico feliz de trabalhar aqui, que isso desmente toda essa teoria. Aqui tem 4 mulheres e 2 homens, minhas chefes são tudo mulher, a dona Magda comanda o programa, e eu fico feliz de ir contra a maré que a gente vê na Que as rádio. mulheres não dominam e que não tem espaço e tudo Dentro mais. do jornalismo, então, há acho que tem muito aumentado tempo eu não muito. vejo um homem ganhar um espaço de destaque que as mulheres têm. Há muito tempo, a área do esporte, por exemplo, a área de produção, É verdade, atrás as das mulheres câmeras. na área do esporte é muito legal. Por isso que eu digo assim, eu honestamente, eu fico pensando uns 2 minutos, assim, que eu não me paro, mas para pensar mais do que isso também. Que mundo eu vivo? Porque eu não enxergo nada disso. Pois é, mas eu tu não vê enxergo uma Essa coisa assim, ó. cientista aí, que foi premiada, Sim. desculpa, Magda, mas assim, esse mercado Márcia Barbosa. da ciência, ele é bem masculino, não é fácil Mas é para por uma mulher... interesse, né? Assim como tem que um é monte por de interesse? mercado feminino que o Assim homem não como procura o porque não próprio quer. mercado da política Tudo também. bem, eu concordo. Assim como na comunicação tem mais mulheres quando começou do o que negócio- em outros mercados tradicionalmente mais masculinos. Quando começou o negócio dessa coisa de igualdade, eu tentei empreender nessa área e a gente tentou aí. Eu vi alguns profissionais aí, tem um amigo, por exemplo, que trabalha em empresa de mudança, já contei aqui que eu trabalhei, se abriu vaga lá para um mercado que era tomado só por homens.
Nenhuma se apresentou. Nenhuma. Tá lá, continua o mercado das mudanças sendo feitas todos por homens. A entrega de botijão de gás, todos os mercados lá tomados por homens. Tem coisas que você precisa entender que a mulher procura porque quer, e aí, por exemplo, a engenharia ainda é tomada por homens, na sua imensa maioria. A área das letras, por exemplo, uma faculdade de letras ainda é tomada, na sua imensa maioria, por mulheres, por interesse. Psicologia também. Não é porque, assim, não entre aqui, você é mulher, como você ousa cursar Perdi engenharia? o fio da meada, eu já não sei mais por que a gente certeza. está Ai, que maravilha! De onde nós concluímos que... Tá vendo como que eu... é que isso... Tá vendo? Como é que tu disse? Como é que vai parar aí, É mano? que o mercado, muito o bom. mercado, ele não aceita as mulheres, mais ou menos O isso. mercado que da mer- ciência- Ah, não, mas eu mercado falei machismo. isso lá bem antes, quando a gente É, estava falando exatamente. Mas não é da porque Regina Duarte. Ah, mas tudo tem a ver, minha filha. Olha o link. Não pode perder. Mas só um pouquinho, eu não tenho números aqui, mas se a gente pegar as informações de empresas corporativas, tem muito pouca mulher em cargo de chefia. Por isso que eu Na destaco política- a Rede Pampa. Tá, porque mas pra aí mim assim, ó, pode- mas é que assim, ó, a Rede Pampa, na sua direção, tem um número muito grande de mulheres também. Mas é disso que eu tô falando. Exatamente. É E aí pela- entra essa questão de muita mulher incentivando então, uma ou outra isso também. sim, mas ainda é muito grande a diferença. Ah, É com certeza, mas, muito gente, grande a não vai se diferença. resolver de uma hora para Claro outra. que não. É uma coisa É histórico. Assim, eu diria o seguinte, não vai se levar resolver. Anos e anos. Vai sim. Não vai, porque vai ter Keep uma empresa. walking. Vai ter Por uma. quê? Porque vai ter uma empresa como a Rede Pampa, que tem, na sua imensa maioria, mulheres na direção, e vai ter uma outra empresa Que vai lá, entender que na sua diferente. imensa maioria vai ter homens na direção. E show de bola. Vida que Beleza, segue. mas e se for mais ou menos equilibrado empresas assim, empresas assado, tudo bem. O problema é se for só muitas empresas que tem muitos homens em cargo de chefia e mulher. Bom, aí também entra numa questão... Não, de aí nós vamos mulheres entrar querem ser numa chefe outra também, coisa. Tá Aí vendo nós já por vamos que falar do assédio. Aí já é um viajandão. Por isso que Aí fala- já é viajandão. Tá vendo por que fala do emocional? Me lembra aquela discussão do TPM. paulista que foi fazer gracinha com o gaúcho. Disse, ei, gaúcho, e aí, hein? Aqui em São Paulo só tem macho. O gaúcho olhou pra ele e disse, ah, rapaz, lá no sul tem homens e mulheres e a gente se dá muito bem. Era isso? Ninguém entendeu a piada. É que a gente não avisou que era uma é que, assim, piada. vamos combinar que tu não contou ela direito. Eu acho. Vamos de novo, Que vamos faltou tentar. um pedaço dela aí. Faltou um pedaço. Não, mas essa coisa da disputa tem esse eu sou componente, péssimo né? contando piada. Não é nenhuma nem duas mulheres que já disseram isso. As mulheres se vestem para as outras mulheres. É, sem dúvida. Ah, é isso que eu tô dizendo. Em festa, por exemplo, imagina se cada homem dissesse, vamos embora daqui que o Vitorino tá com a mesma calça jeans que nem eu tô usando, vamos embora, não vou ficar nesse... Não, ninguém vai Aí, embora, calça mas ninguém jeans vai e camisa. comentar. Agora, se já aconteceu Não, já de eu sei duas de mulher mulheres... que foi embora. Viu ali o Quem? vestido? Eu sei de mulher que É foi isso que eu embora. ia dizer, mas é igual? natural. Pois Sim, é, pô. igual. Tem Vestido igual? duas artistas É. famosíssimas aí. Agora imagina o Vitorino tá de... E o que é pior, as duas compraram o vestido como peça exclusivo. única, como exclusivo. Enquanto houver trouxa no mundo, tem esperto vendendo vestido assim. Ah, aí tem que levar numa boa, pelo amor de Deus. Não, é Tira isso que eu foto digo. com a pessoa, aproveita, né? Porque vai chamar atenção. Faz um aí, TikTok. Porque imagina, o Vitorino tá num lugar... O Vitorino Só tá não num vai lugar... embora, curte a festa. O Vitorino tá num lugar usando uma calça jeans e uma camiseta branca. Aí eu chego lá e digo, não, vou embora daqui. Eu não vou ficar com ele vestindo a mesma coisa que... Olha aqui, ó, deixa eu voltar ao muito assunto. emocional, Deixa eu... Muito... Complicado, né? Muito complicado. Eu voltar a um assunto que foi mais ou menos que a gente estava falando, de quem faz tudo e tal. O nosso telespectador, Carlos Eduardo da Silva Pinto, quer mandar um abraço para o seu Lori de Canguçu, que limpa, pinta, recupera uma praça onde mora. No entanto, uma professora de artes achou ruim, achou que ele se sentiu ofendida. Enfim, o seu Lori faz um desenho toda vez que alguém faz uma pichação e deixa a praça mais bonita. Eu vi esse vídeo. Ela age de forma absolutamente histérica. Primeiro, ele cobriu com o desenho de um tubarão, Isso. onde estava escrito genocídio. Essa coisa dessa Sim, gurizadinha sim. desocupada, anarquia, não sei o quê. Ele foi lá e ela desancou o rapaz. Por causa da pintura. Tá vendo aí? Não estava num dia bom. A mulher tem mais um problema gravíssimo. Ela menstrua e tem TPM. Mulher com TPM, nem a gente se aguenta quando tá com TPM. Imagina os outros. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa de hoje por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. E, como sempre, contamos com a sua companhia. Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.